Continuando nossa aula de funções orgânicas, vamos ver agora os fenóis, grupo fenol. Então, o que caracteriza o grupamento fenol, né? Ele é caracterizado pela presença da hidroxila agora, só que ligado no anel aromático. Então, hidroxila ligada no anel aromático, chamado de fenol ou benzenol ou ainda ácido fênico. O grupamento fenol ele é caracterizado por apresentar propriedades antissépticas, corrosivo, fungicida e desinfetante. E os fungicidas e desinfetantes são muitas vezes derivados dos grupamentos fenólicos, certo? Por que ele recebe o nome de ácido fênico? Porque o fenol ele apresenta características ácidas. Então ele reage com base, produzindo fenóxido de sódio e água. Tudo bem? Mas o fenol é caracterizado pela presença da hidroxila ligado no anel aromático. Então vamos ver alguns exemplos de nomes dessa função. Então imagina que eu tenho aqui o grupamento OH no carbono 1, função tem prioridade, e um grupo metil no carbono 2. Então quais são as possibilidades de nome? Eu posso falar que isso aqui é o 2-metilfenol. Como os substituintes do anel aromático estão no carbono 1 e 2, carbono 1 e 2 é chamado também de substituição na posição orto. Então esse aqui é o ortometilfenol, fenol no carbono 1, metil no carbono 2. Ou a gente pode falar que esse aqui é o 2-metil-benzen-1-ol, indicando a posição da hidroxila. Ou ainda 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Legal? Só que eu posso também os substituintes no carbono 1 e 3, né? Carbono 1 e 3 é chamado de posição meta. Então esse aqui é o 3-metilfenol ou meta-metilfenol, indicando na posição 1 e 3, e o hidroxi no 1. Então 3-metilbenzen-1-ol ou ainda 1-hidroxi-3-metilbenzeno. A gente pode ter também os substituintes na posição 1 e 4. Isso é chamado de posição para. Então isso aqui é o 4-metilfenol, parametilfenol, ou ainda 4-metilbenzen-1-ol, ou 1-hidroxi-4-metilbenzeno. Certo? Então, legal. Vamos ver mais algumas funções, então. Agora a função aldeído. Para a função aldeído, a terminação é al. Então, aldeído termina em al. Alcool termina em ol, como a gente viu, e aldeído termina em al. Como que a gente reconhece um aldeído? Ele tem o grupo carbonila, que é o grupo C dupla O, ligado sempre no carbono primário, que é aquele carbono que está ligado no máximo a mais um átomo de carbono. Então é chamado de carbonila primária. Então o aldeído é caracterizado pela carbonila primária, na ponta da cadeia. Então o menor aldeído possível é um aldeído com um átomo de carbono. Então um átomo de carbono match. A gente, como só tem um carbono, usa a parte do meio do nome, que seria como se fosse só ligação simples entre carbonos, an. Isso é aldeído, termina em al. Metanal. O metanal também é chamado de formaldeído. Esse metanal, quando em solução em cerca de 40% de concentração, é o que forma o formol, para a conservação de peças anatômicas. Ele é um agente desnaturante, utilizado nos cabelos, né? Como ele pode desnaturar as proteínas do cabelo, e ele é tóxico. Então esse é um metanal. Vamos ver mais alguns aldeídos aqui. Olha lá. 2 carbonos, certo? Olha lá, carbonila sempre na ponta aqui do aldeído, carbonila primária. 2 carbonos et, ligação simples entre carbonos an, se é aldeído, termina em al, etanal. 3 carbonos, pode ver que como a carbonila está sempre na ponta, eu não preciso indicar aqui 1 no nome, porque vai estar sempre na ponta. Então 3 carbonos prop, somente ligação simples entre carbonos an, aqui no caso, então propanal, certo? Um aldeído de 4 carbonos seria o butanal. Esse aldeído aqui, que a carbonila está ligado no anel aromático, benzaldeído. E um aldeído com 2 carbonilas, uma em cada ponta aqui,
duas carbonilas primárias, seria o propan, por causa dos 3 átomos de carbono, e só ligação simples entre carbonos propan, como é duas carbonilas dial, então ficaria propandial. Para a palavra ter um significado, a gente coloca uma vogal de conexão, então ficaria propanodial. Tudo bem? Então, aldeído termina em al. Então, aqui são alguns casos importantes da nomenclatura de aldeídos. Além dos aldeídos, vamos trabalhar também com as cetonas. O que caracteriza uma cetona? A cetona é caracterizada pela presença da carbonila, que é o C dupla O, só que essa carbonila é uma carbonila secundária, ou seja, um C dupla O localizado entre carbonos, num carbono secundário. Cetona, a terminação do nome vai ser ona. Cetona, ona. Então, como a carbonila tem que ser secundária, a menor cetona possível é uma cetona com 3 átomos de carbono. Então, 3 átomos de carbono prop, só ligação simples entre carbonos aqui, an. Se a cetona termina em ona, propanona. Essa propanona, ela recebe o nome comercial de acetona, que é utilizada, por exemplo, na remoção de esmaltes. Legal? Tem um odor característico, desagradável, né? Se eu tiver uma acetona com 4 átomos de carbono, a carbonila só tem essa posição aqui do carbono secundário, e aqui seria equivalente. Então a gente não precisa indicar a numeração aqui. 4 átomos de carbono but, somente ligação simples entre carbonos aqui, an. Se a cetona termina em ona, butanona. Agora, se eu tiver a partir de 5 átomos de carbono, então a gente tem mais de uma posição possível para a carbonila. Nesse caso, é necessário indicar a posição pela numeração. Então, a gente vai dar sempre o menor número possível para ela. Então, aqui eu começaria da esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono pente, somente ligação simples entre carbonos an. Indica a posição da carbonila pentan 2, se a cetona termina em ona. Pentan 2 ona. E se a carbonila estiver no carbono 3 do meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pentan 3 ona. Legal? Espero que você tenha entendido. Olha lá. Além da nomenclatura oficial, a gente pode dar a nomenclatura usual das cetonas. Qual que é a ideia? A gente separa a carbonila e vê o que está ligado a ela, tratando como se fosse ramificações, né? Então aqui a gente tem um metil, essa é a nomenclatura usual, e aqui o etil. Então essa é a cetona, e aí põe em ordem alfabética, etílica e metílica, porque são os grupamentos que estão ligados na carbonila. Aqui, por exemplo, a gente tem a carbonila, que caracteriza a função cetona, e aqui tem o etil, e aqui tem o fenil. Então coloca em ordem alfabética, cetona, etílica e fenílica. Legal? Então espero que você tenha entendido, tem mais uma tarefinha para você fazer. Até a próxima, hein?